Boa noite, telenauta que nos acompanha ao vivo através da TV Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba, a sua, a nossa TV online. Nós estamos começando mais uma edição do seu Interview, com mais coisa bacana para a gente conhecer, trajetórias, experiências, enfim. Hoje não vai ser diferente dos dias demais e eu conto com a sua interação, conto com a sua participação através das redes sociais. Você já sabe como fazer, através do Facebook, que é o Diário do Sertão. Também tem o Instagram e Twitter, @Diário do Sertão. E aí na sua tela, logo abaixo, vai ficar todo o tempo o número do nosso WhatsApp para você conectar com a gente, mandar o seu recado, a sua pergunta, o seu abraço, enfim. Eu estou aqui para te servir, você fala, eu obedeço, estou aqui sendo sua porta-voz através da TVDS, que é a nossa vitrine do sertão, levando as imagens aí por todo mundo através da internet. Conecta aí no www.diariodosertão.com.br/TV, divulga e compartilha a nossa ideia para levar um pouquinho do nosso canto para todo o mundo, através da internet, através da rede mundial de computadores. Bom, hoje começando mais um interview, como eu disse para vocês, o programa não vai ser diferente, só um pouquinho. Hoje a gente vai falar de uma vida através de duas vidas. Eu queria logo abrir a imagem para a gente poder mostrar que hoje nós estamos com dois convidados, isso. Mas nós vamos falar de uma vida, que é um projeto que os meninos têm. Eu estou aqui com os dois professores, que é o Jailson e a Joana. Eles vão apresentar para a gente, também, óbvio, vão conversar um pouquinho sobre a vida de cada um, a vida pessoal, a correria que é nos dias de hoje. Mas eles vão nos apresentar principalmente o projeto do qual eles são pais, né, são idealizadores, que é o projeto Overdose. Então eu vou trazer o boa noite dos meninos para que eles possam conversar e apresentar para a gente um pouco mais do projeto. A gente vai ficar sabendo detalhes sobre o Overdose hoje aqui no Interview. Muito boa noite, meninos, sejam bem-vindos aqui à TV Diário do Sertão. Boa noite a todos, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu acompanho seu programa já há muito tempo e, de fato, o projeto é um filho nosso, quer dizer, é uma vida dentro de outras vidas. Nós vivemos numa época em que a educação precisa de algumas transformações e o Overdose eu acho que é uma proposta de mudança, é um projeto inovador, ele tem um perfil diferente do que todo mundo está acostumado. Mas aí ao longo do programa vamos conversar um pouco mais sobre isso, por que Overdose e por que estamos aqui nesse momento, né, Ju? A gente vai fazer um lead jornalístico sobre o que é Overdose. Perfeito. Né? Quando, como, onde, porquê. Quero saber tudo do projeto. Muito boa noite, Joana. Seja bem-vinda aqui à nossa TV Diário do Sertão. Boa noite, Ada. Boa noite a todos. O projeto Overdose, ele iniciou quando eu trabalhava uma sala de 9º ano. E sempre que eu tinha oportunidade, eu assistia às aulas de Jailson Coutinho. Adorava assistir às aulas dele. E eu ia discutir um tema, e esse tema era sobre a Palestina. E como eu sempre o via dando aula sobre esse assunto, eu convidei ele para fazer parte de uma aula minha. E a gente resolveu juntar 2 9º anos e eu pensei assim para a gente programar essa aula de uma forma bem diferente. E aí ele tinha muitas ideias no dia e trouxe muitas coisas novas, como música que representava isso, elementos que podia fazer os alunos pensar melhor sobre a Palestina. E nesse momento nasce o Fala Sério, que na verdade é o embrião do Overdose. O Overdose ele só cria asas muito depois. Então o Fala Sério vem nessa perspectiva, a gente fez. Foi um sucesso essa aula, os meninos ficaram apaixonados por o Fala Sério. E a gente também trabalhava no colégio, também trabalha no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, e a gente queria levar o projeto para lá. A gente levou para os 9º anos de lá e também foi um sucesso esse projeto lá. Logo em seguida chegou mais um companheiro nosso, que é o Ricardo Lucas, e ele também trabalha na mesma perspectiva que a gente, que a aula não precisa ser necessariamente aquele padrão convencional que a gente está acostumado. E aí ele veio integrar a equipe. E um belo dia a gente discutindo assuntos,
a gente pensou assim, não, isso não é mais fala sério, isso já é uma overdose de conhecimentos, que esse é o nome do projeto, overdose, o conhecimento em grandes doses, porque é um tema único discutido em 4 perspectivas, né? A perspectiva filosófica, sociológica, histórica e geográfica. E aí nasce esse projeto. Até então, a gente achou que ia ser algo pequeno, né? Que não ia ter hoje a abrangência que o projeto tem hoje, mas graças a Deus e ao nosso trabalho e a forma como a gente planeja o overdose, ele hoje tem um nome muito forte. Quando você fala no overdose, 90% dos alunos já conhecem, já sabem como funciona e todos querem estar lá, todos querem participar desse projeto. Ok. Antes de falar mais sobre o overdose, para a gente se situar melhor, conta o que é que vocês fazem para mim, que sou leiga, por exemplo. Eu não faço mais o 9º ano, né? Já deu para perceber. Mas, então, não faço parte desse mundo estudantil, por exemplo. Vocês são bem conhecidos aí nesse campo. Mas, para mim, como é que funciona? É uma espécie de curso, um preparatório? O que é que vocês fazem? Não, é assim, a gente sabe que é muito comum fazer aulões, geralmente quando está chegando próximo do Enem, ou então na época que não havia o Enem, mas já haviam aulões. Sim. E a gente sempre achou que era preciso, era necessário, era pertinente fazer algo diferente, fazer uma aula que fosse diferente. Então, como é que funciona? A gente tem um eixo temático, não é uma aula de geografia, de história, de filosofia, a gente tem um eixo temático que ele é abordado pelos professores que ali estão, da área das humanas. Então, por exemplo, o primeiro overdose, o tema da globalização. Então, nós tínhamos lá o eixo temático, a globalização, só que esse tema ele acabava sendo abordado por várias perspectivas diferentes. Aí, como é que funcionava? A gente tem uma abertura, a gente tem um momento onde cada um é apresentado de acordo com a sua formação. Depois a gente apresenta o tema aos meninos, porque de média eles não sabem qual é o tema. Tudo é feito, tudo é preparado em off, para que o público só entenda o que está acontecendo, de fato, no momento do trabalho. Então, depois que é apresentado o grupo, aí o tema é decodificado, há toda uma estrutura montada para que nós possamos perceber que tema é aquele overdose. E aí, durante 2 horas, 3 horas, a gente consegue discutir aquele tema, usando elementos diversificados. Desde uma canção que tem a ver com o tema, até um outro tema ligado ao primeiro tema, usar um microfilme que consiga fazer o aluno visualizar o eixo temático. Aí tem parte onde a gente teatraliza, tem parte onde nós somos... Eu já fui empregado durante o overdose, eu já fui empresária, porque o tema permitia essa abertura. Então é uma aula, não deixa de ser uma aula, porque tem um foco que é aprendizado, só que é uma aula totalmente diferente. Quer dizer, até o planejamento dela, porque somos 4 ao mesmo tempo, embora nós tenhamos falado em Ricardo, mas tivemos um amigo nosso que fazia parte do grupo, Cícero, ele saiu depois, porque teve que morar fora, e hoje nós temos um 4º personagem, que só será apresentado no dia 11 de setembro, que é a reestreia do Overdose no formato 2015. Que nós estamos chamando de Overdose New, novo Overdose, até a logomarca é diferente. A proposta desse ano é a mesma, mas com uma estrutura muito maior do que nós já fizemos ao longo desses 2 anos, né, Ju? 1 ano e meio, 2 anos, por aí. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa para perguntar. Eu acho que eu entendi agora o overdose, porque vocês exploram um tema até a última gota. Por isso que é overdose, porque tudo é um conhecimento em doses extras. Não só da geografia, como Joana projetou o olhar dela, ou o meu olhar que é histórico, historiográfico, mas os colegas da filosofia, da sociologia, que também fazem parte do grupo, eles também dão essa contribuição nesse sentido. E aí não necessariamente aquela coisa chata da disciplina escolar. Não. Vocês pegam temas atuais e colocam para dentro, mesmo que a disciplina... Existem coisas que são obrigatórias de serem estudadas, mas aí vocês colocam, inserem a atualidade, realidade, exatamente, arte, como você mesmo falou. Que bacana. Onde é que vocês fazem, onde é que vocês executam? Tem uma época específica do ano que vocês fazem mais isso? Nossa, eu vou fazer muita pergunta ao mesmo tempo. Espero que vocês armazenem as perguntas. Vocês costumam pegar temas, por exemplo, sempre tem alguma coisa que caiu no Enem passado. Certo. Por exemplo, uma redação, alguma coisa que está bem
em Na alta. moda, né, teoricamente. E aí vocês vocês fazem essa escolha através disso? No caso da escolha do tema, a gente sempre pensa assim, o que é pertinente, o que sempre está vindo nos Enems, que é discutido nas 4 disciplinas, porque o eixo temático ele tem que caminhar pelas 4 disciplinas. Isso. Você não pode dar ênfase só à geografia, só à história, só à sociologia, só à filosofia. Então sempre a gente busca nessa perspectiva. O primeiro foi globalização, que é um dos temas mais discutidos nas 4 disciplinas. Então, assim, para você ter ideia, nesse globalização, a gente pedia inicialmente que os alunos deixassem o celular ligado. Isso é atípico. Uhum. E quando alguém ligava para eles, assim, quem recebesse mais ligação ganhava uma premiação no final. E eles adoravam, porque eles ficavam mandando mensagem pelo WhatsApp pedindo para o pessoal ligar, para ganhar. Geralmente é o contrário, né? Geralmente você pede para que eles desliguem os telefones e era uma visão atípica. No nosso caso, a gente pedia. E eles já ficavam eufóricos por saber que ia poder, naquela aula, usar o celular. E quando alguém ligava para eles, a gente que atendia. A obrigação era a gente atender o telefone. Isso. E nesse momento, a gente, às vezes, enganava quem estava ligando. A gente falava, eu tô aqui no hospital com seu filho. Brincava com quem tava do outro lado. Quando era namorada, a gente falava assim, eu tô aqui com seu namorado, não sei o quê. Brincava. E eles ficavam assim, achando isso super engraçado. A gente falava com uma pessoa que tava do outro lado. Depois a gente explicava que era uma brincadeira, que a pessoa tava na aula. E falava assim, não pode ligar na hora da aula. Ficava brincando. E tudo isso é muito lúdico. É muito atrativo. Porque você faz o diferencial. Porque a sala de aula é muito padrão. E a aula do overdose, ela foge todos os padrões. Então, o globalização a gente fez nessa perspectiva. O indústria, que a gente trabalhou, que é nas 4 perspectivas, que é um tema também muito pertinente para as 4 disciplinas, a gente fazia, onde Jailson era um servente. James. Era James. Ele era, que era um mordomo. Um empregado, um mordomo. E ele trazia água, e eu e Ricardo, a gente éramos mega 2 empresários, né? Era riquíssimos. E a gente, tipo, humilhava pra caramba ele. Falava muito, assim. E ele dizia, como é que você ainda tá com esse funcionário e tal, e tal, e tal. E aquilo deixava os alunos, assim, impressionados. E eles entendiam a relação empregado-empregador. Que às vezes, se você for explicar por um conceito, você não consegue. Verdade. Mas se você fizer isso na prática, mostrando no teatro, eles conseguem entender essa relação. O capitalismo dentro desse processo industrial. Então, aí você puxa... porque, no caso, indústria ou globalização tem uma capilaridade muito grande. Então, você consegue puxar vários temas diante desse mesmo tema, desse eixo temático. E quando você fala sobre se ter um tempo específico, né, para ser feito, na verdade, como o projeto realmente é grandioso, não dá para fazer muitos durante o ano. Nós fazíamos 2 por ano. Um primeiro semestre, estreávamos em Cajazeiras. No final do primeiro? Não, mais ou menos na metade, ali em abril, maio, talvez abril. O ano passado foi 25 de abril que estreamos em Cajazeiras. E aí viajamos a região até mais ou menos junho, e aí quando foi no segundo semestre, voltamos com outra proposta, com um outro tema. Por quê? Porque ele é grandioso e a gente tem uma vida muito louca. Não dá para você fazer toda semana para planejar. Se você tem noção, o roteiro do evento tem em torno de 40 páginas, porque tudo que vai acontecer, a minha fala, a fala de Joana, a fala de Ricardo, quem vai entrar, quem vai sair, então é um trabalho enorme. Mas o overdose, como ele é diferente de tudo que você já viu, como a Joana colocava, pra gente é assim, é muito prazeroso. A gente faz com muita vontade. E a gente, uma aluna nossa, ela até comentou com Joana, que quando Joana fala do projeto, os olhos dela brilham, porque é maior do que ela própria, é um filho de fato. Você foi impertinente quando você falou sobre uma vida dentro de 2 vidas. É verdade. O overdose se tornou parte da gente. Esse ano a gente estava, na verdade, o primeiro semestre nós não fizemos, porque não conseguimos. Principalmente porque um amigo nosso foi morar em Fortaleza, então ficou difícil o contato do ponto de vista das discussões. Mas aí a gente não iria arquivar a proposta, porque seria um crime fazer isso. E aí nós decidimos que construiríamos paulatinamente e vamos estrear agora dia 11 de setembro. E não por acaso dia 11 de setembro. Tem todo um sentido, toda uma proposta. Ainda ficou uma pergunta que é a de onde é que vocês costumam executar, mas eu só queria que vocês me corrigissem se eu estiver errada.
Desde o começo, quando a gente começou a conversar aqui em off, eu tentei padronizar na minha cabeça o projeto de vocês. E agora está sendo tudo desconstruído, porque eu acho que não tem padrão. Eu acho que sim. Vocês estavam... Eu pensei que fosse uma espécie de preparatório, porque é só o que tem, né? E aí eu acho que não é. Não. A ideia de vocês não é preparar, é mostrar um outro lado da educação. É uma outra forma de fazer a educação. Pode ser. Pode ser Seria dessa isso. forma. Agora, não dá para você também não preparar, porque na medida que você constrói, na medida que você apresenta o conceito, você está dando ao aluno esse suporte. Sim, que numa questão ele vai visualizar, só que nós não trabalhamos com questões. A gente dá um suporte para que ele consiga responder uma questão a nível de Enem e tal, mas na prática ele não discute conosco a questão. A gente discute o tema em si e os impactos desse tema a nível de disciplinas, geografia e as demais que estão inseridas. Uma forma diferente de aprender. Uma forma diferente de aprender. Que talvez chegue, que seja mais acessível ao aluno do que a forma padrão. E aí, a prova cabal disso é que a demanda é muito grande. Quer dizer, quando a gente só vai fazer esse evento agora, dia 11 de setembro, pela cobrança dos meninos, assim, desde fevereiro, que era cadê o overdose, cadê o overdose, cadê o overdose. E a gente ficou naquele impasse, poxa vida, o tempo está curto, mas o projeto ele tem que se manter vivo, sabe? Os meninos que vocês dizem são os alunos. Os alunos que vocês têm na vida paralela à overdose. Isso, independente de escola. Você perguntou se tem um lugar? Não, não tem. O projeto ele é maior do que as escolas que nós trabalhamos. Então a gente se reúne quando é necessário em uma escola, na escola A, escola B, porque é conveniente. Mas não existe um lugar fixo, não. A gente se reúne na casa de Joana, se reúne no Colégio Nacional de Luz, no Carmelita, que são nossas casas também. E a gente monta a partir das conveniências nossas. Não tem um lugar fixo, não, de trabalho. E aí vocês viajam E a gente também. viaja com a proposta. Já fomos ao Ceará algumas vezes. Geralmente a gente começa em Cajazeiras. É quase que uma lei, assim. A gente estreia aqui, aí assim, o público daqui gostou, então a gente tem moral para ir para outros públicos que não conhecem a gente. E aí a gente termina geralmente no Barro, que é uma cidade que fica muito perto, que é a minha cidade. Então eu sempre meio que influencio os meninos a fechar o ano de trabalho lá, porque é minha casa, porque eu estudei lá a vida inteira no ensino médio e tal. E a gente acaba aqui começando aqui e terminando lá. Como se fosse uma turnê teatral. De certa forma, sim. De certa forma. O que é que vocês já fizeram aqui da região? Quer falar, Ju? O Iraúna, Souza a gente já fez várias vezes. Em várias escolas. Pombal também. Nossa, em Pombal foi uma coisa impressionante. Foi. A gente trabalhou com o terceiro ano do GEO lá, que contratou o overdose. E a gente chegou atrasado porque tinha uma série de coisas que atrasou a gente chegou atrasado. E tinha o quê? 300 alunos ali? Por aí. 300 alunos no auditório da UFCG. UFCG. E quando a gente desce com o fardamento, a overdose, eles batiam palma e gritavam e diziam overdose. assim, cadê vocês? Eu vim aqui para te ver. Acho que foi perfeito. Nesse dia eu realmente me senti a pessoa mais realizada como professora. Isso. Né? Porque eu sei que estava chegando ali o overdose, eu sei que o nome overdose é muito mais forte que a Joana Alencar, Jair Coutinho, Ricardo Lucas. Eu sei que é muito maior que a gente, mas naquele momento ali eu senti pra mim assim um pouco. Que deu certo. Deu certo. Eu disse, isso. Olhei pra Couto e falei assim, Couto, sou eu. Eu chamo ele de Couto. O projeto, de fato, emplacou. E a gente fez Pombal, o Iraúna, Souza, aqui, muitas vezes. Isso. E Barro. Né, e assim, Souza, várias vezes em várias escolas diferentes. A gente ia para uma escola, aí de repente colegas de outras, os colegas da outra escola ouviam falar da proposta, convidavam e nós íamos e enfim. A gente sabe que hoje trabalhar em educação é um desafio diário, constante, né? Por vários motivos que todos nós já sabemos. E o overdose é a comprovação que é possível fazer diferente. É fácil? Não, não é, porque gera muito trabalho, muito planejamento, mas ainda é a comprovação que vale a pena, que é possível, que o aluno vai para a aula com vontade. E hoje eu estava numa escola, lá no Cecília Meirelles, professor Wagner, que é meu amigo pessoal, me convidou a fazer divulgação lá na escola e eu achei interessante, porque eu falei assim, a gente vai começar e terminar às 5h15. Aí o cara falou assim, não, 5h15? Nossa, pelo que você falou, tem que terminar lá para as 6 horas. Quer dizer,
é atípico essa reação. Bem, mais o aluno atípico, geralmente vai esperando a hora de chegar Né? e Pra voltar sair, pra casa. é verdade. e mais atípico é quando vai chegando. Eu geralmente sou a pessoa que controla o tempo. Eu digo, pessoal, falta 15 minutos pra gente terminar, vamos dar uma encerrada aqui, porque geralmente o roteiro é tão grande que a gente não consegue fazer todo. Se É. empolga, E vai, eu olho para os meninos e sempre digo, olha, o horário. E quando a gente olha, a gente tá encerrando, a overdose, ele vai ficando por aqui, mais uma edição e tal. E os meninos, não! Eles gritam, não, já! Como se de 2 da tarde às 5h15 não fosse tempo suficiente para eles. Eles querem mais, né? E quando sai, eles pedem para tirar foto, publica. E quando as publicações vêm no Face, os elogios são gigantes, assim. Então, depois de uma overdose, eu costumo dizer para Jailson que eu sempre fico em overdose, até a overdose acontecer. E depois que ela acontece, eu fico em mais overdose ainda. Tanto que eu chego na sala de aula, eu digo assim, bom overdose, eu não digo bom dia. Porque a gente entra na vibe do overdose, que é muito gostosa. Olha, só um detalhe que eu acho que é relevante citar. Esse projeto, acima de um projeto educacional, é de amigos. Eram de apenas 2 amigos, que Joane e eu, depois 3 amigos, 4 amigos, mas de amigos, acima de qualquer coisa. E aí a gente acaba aqui fazendo refletir na proposta, na relação que nós temos dentro do projeto. É claro que se um dia, porventura, a Joana sair ou eu sair, é possível, talvez a vida leve-me para uma região do país, ou Joana, enfim, já levou o Ricardo para Fortaleza, então dificultou um pouco a relação a nível de projeto, mas são nossas almas que estão nos projetos, entendeu? Não tem como dissociar uma coisa da outra, porque são amigos que estão ali superando as barreiras da educação e achando que vale a pena. Um sendo suporte para o outro, um sendo a lacuna que o outro não tem, o que falta em Jô, Ricardo tem em excesso, e a gente se complementa e o projeto acaba aqui dando certo. Se dá certo é porque o laço que existe entre vocês transparece, não é? Isso. Acho que a gente já disse o que é o overdose, não é? Acho que sim. Ainda tem mais coisas, só que ao longo do programa eu vou lembrando e vou perguntando para vocês. Vamos falar um pouco sobre quem são o Overdose. Perfeito. Vocês 2 estão aqui, mas tem mais uma pessoa que integra o grupo. Isso. Vocês falaram de um quarto, que parece que não está mais, mas quem são, o que eles são, o que vocês são? Conta um pouco pra gente. Eu sou Joana Alencar, sou formada em Geografia pela UFCG, sou pós-graduada também pela UFCG, trabalho hoje atualmente no Colégio Carmelita e no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, trabalho com ensino médio, tenho ainda turma de fundamental, comecei no fundamental, mas ainda tenho turmas no fundamental poucas. Gosto muito de trabalhar com os 2 públicos, são públicos totalmente distintos, a perspectiva de aula é totalmente diferente, mas sou professora por opção, não sou professora por falta de opção, porque acho que a opção todo aluno tem enquanto está no ensino médio, e eu escolhi ser professora, eu sempre quis ser professora, eu sempre quis trabalhar com o público, eu sempre quis trabalhar com gente que pulsava, que falava, que refletia, que pensava. Então, assim, na minha vida como aluna, eu sempre admirei muito meus professores. E decidi que ia ser professora, né? E nada melhor do que na Paraíba, ser professora que e Cajazeiras, né, que ensinou a Paraíba a ler. Mas, durante a caminhada, eu não me desestimulei. Pelo contrário, encontrei parceiros, encontrei amigos que adoram o que fazem. A gente tem uma rotina de trabalho assim gigante. Eu, Jailson, Ricardo, Wagner, uma série de pessoas que eu conheço, Leandro. E mesmo diante das dificuldades, a gente ainda pensa em fazer mais aula, pensa em recomeçar outro dia, que hoje não deu certo, mas que amanhã vai dar tudo certo. Que os problemas de hoje não serão os mesmos de amanhã, que os alunos mudaram, que a perspectiva de aula tem que mudar. Então, essa minha formação, ao longo desses 13 anos de sala de aula, me deu suporte para ter certeza, hoje, 13 anos depois, que eu amo dar aula, que eu amo fazer o que eu faço e que eu não nasci para outra coisa. Eu nem sei se foi a educação que me escolheu ou se foi eu que escolhi a educação, mas se foi eu que escolhi, eu fiz a melhor escolha da minha vida.
E se foi a educação que me escolheu, eu agradeço por ela ter me escolhido, porque foi um presente a escolha da educação por mim. Então, assim, sou professora convicta, quero terminar meus dias, quero me aposentar professora e quero sempre dizer para todo mundo que eu tentei fazer o melhor que eu pude em sala de aula, da melhor forma possível e sempre acreditar assim, que a educação transforma e que ela muda de fato as pessoas e o mundo. E que hoje eu sou uma pessoa muito melhor graças à minha formação profissional e à formação de vida que eu tenho todos os dias com os meus colegas que me dão uma força gigante quando você não está bem e com os alunos que muitas vezes você não está bem e quando você entra na sala que você recebe um carinho, um cheiro, um abraço, ou então assim, professora, como é que você está? Você não está bem hoje e só isso já faz você ficar bem. Então assim, a melhor coisa do mundo, eu acho, a melhor profissão, a mais empolgante para mim é a profissão de lecionar. Eu amo demais a minha profissão e eu não queria ser outra coisa. Graças a Deus que eu sou professora por opção. Jailson, antes de você falar, eu vou responsabilizá-lo a falar também sobre quem não está aqui. Certo, então, pode deixar. A sua missão vai ser ainda mais maior. Difícil. Mas muito emocionante o teu depoimento, Joana. É muito bacana para mim e acho que para quem está em casa ver você falar assim. Aliás, desde o início eu tô com vontade de dizer isso. Eu estava guardando para o final, mas não vou guardar não, porque eu não sou nem baú. A forma apaixonada, como vocês falam, do que fazem. Isso é bacana porque a gente sabe do problema imenso que vivemos com relação à educação, ou que talvez a educação seria a solução para esses problemas e infelizmente as coisas não caminham para isso. Vocês são formiguinhas ali fazendo um belíssimo trabalho e que bacana seria se vocês conseguissem fortalecer essa classe, sabe? Porque é uma profissão admirável, é a profissão, porque sem ela nenhuma outra existiria. Minha mãe é professora, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Acho que os professores que estão assistindo vocês em casa nesse momento devem estar assim orgulhosíssimos e ao mesmo tempo, rapaz, por que eu não fui assim? Será que ainda dá tempo de eu ser assim, sabe? Porque assim como existem alunos exemplares, também existem professores exemplares e vocês estão aqui para mostrar isso. Então, se a gente pudesse dar mais um pouquinho, né, parar um pouquinho, dar trabalho, a gente tem que planejar. Vai demorar só para sair o overdose, mas sai e fica lindo e apaixona e deixa os outros apaixonados e deixa os alunos apaixonados, o que é melhor ainda. Eu acho que é para isso que vocês trabalham, não é? Então, assim, orgulho e inveja, os professores devem estar todos enlouquecidos vendo vocês. Me perdoem, a mãe de todas as profissões. É verdade. Mas o trabalho que vocês fazem é belíssimo por ser diferente, por tentar ser maior cada vez mais. A profissão já é grande e aí vocês tentam ser maiores ainda para que os alunos se dediquem mais e para que vocês, do jeito que podem, façam a mudança que esse país necessita tanto. Quando falam de professores, a primeira coisa que o pessoal pensa ou vem à mente é o salário. Isso. Pois eu costumo dizer assim, para todas as outras coisas existem Mastercard. Para o cheiro, para o abraço do meu aluno, não tem preço, né? Então, eu não fiz a profissão pensando em salário. Porque se eu fizesse pensando em salário, eu não teria escolhido a profissão, que infelizmente não tem uma remuneração tão boa. Mas hoje eu posso lhe dizer com confiança que o que eu ganho, eu estou ganhando bem mais do que muita gente que está em outra profissão. Então criou-se um mito sobre a profissão de professor, que o professor não ganha dinheiro, que o professor é pobre, que o professor passa fome. Assim, quando eu comparo o meu salário, às vezes, internamente, com outras profissões que eu vejo aqui na minha cidade, que vive gente se encantando por diversas profissões, eu acho lindo, acho que toda área tem que ter profissional, e profissional que ama o que faz.
E eu vejo, às vezes, salários e eu digo, nossa, eu ganho bem mais que isso. Nossa, eu ganho bem mais que fulano. Nossa, ele faz isso e eu ganho mais que ele. Então, assim, eu acho que existe um pouquinho de mito. Eu acho que a gente ganha bem. E eu acho que eu ganho bem porque eu faço o que eu amo. Eu faço o que eu quero fazer. Então, eu acho assim que quando você faz o que você quer fazer, Não é trabalho, você não né? pensa em salário. E não é trabalho, é diversão. Isso. Então, acordar todos os dias, dar 12 aulas por dia e chegar no final do dia, sentar e planejar uma overdose, é amor à profissão. Não é amor ao dinheiro, não é amor ao salário. Se fosse por escolha salarial, talvez sim, talvez não teria escolhido. Mas esse mito que professor ganha ruim, eu acho que tem que ser quebrado isso. E para o próprio professor, porque aí se ele se desvaloriza, Quem vai valorizar? Quem vai valorizar, não é? É verdade. Vamos lá, já. Olha, vocês não têm noção do que o tempo está correndo hoje. Pois é, Ada, eu não sou daqui, eu sou do Ceará, só que bem pertinho daqui, sou do Barro. Eu vim para Cajazeiras, como muitas pessoas vieram para estudar. Na época, vim fazer o curso de História aqui também na universidade. Na época ainda era o FPB, faz um tempinho já. E aí a minha intenção era voltar para casa, quer dizer, trabalhar na escola que eu estudei, porque eu gosto tanto da ideia de escola, que eu achei que eu seria já não mais aluno, mas professor da escola que eu fiz ensino médio. E aqui eu acabei me inserindo num contexto de trabalho que na época eu não imaginava, então eu tenho uma dívida de gratidão com grandes profissionais da região que tiveram a coragem de apostar em mim quando eu não era conhecido. Eu tenho uma dívida maior com o Colégio Nossa Senhora do Carmo, que foi quem abriu as portas há 8 anos atrás. Foi lá onde eu conheci Joana, quer dizer, faz um tempinho. E eu fui lá indicado por um professor da universidade, o professor Rubismar, que achou que eu teria competência para assumir uma disciplina. E eu era na época muito novo, muito jovem, mas mesmo assim eu encarei o desafio. Em função desse momento, eu comecei a ir para outras instituições. Então eu acabei saindo indo para outras escolas na cidade. Eu acho que das escolas da cidade, da rede privada, eu já passei por 90% delas. Trabalhei em Sousa, em algumas escolas também. Fui para Pombal, fui para Uiraúna. Trabalhei muito em cursinho, dei muita aula de cursinho. Pegando Guanabara, voltando para cá à noite, aquela coisa toda. E foi dentro desse universo que eu conheci Ricardo Lucas, que é o outro que faz parte do grupo, que é geógrafo por formação. Nós trabalhamos muito tempo viajando para fazer aula em Pombal, fazer aula no Iraúna, todas as noites. Então, tinha a parte do trabalho em si, mas era uma grande diversão também, porque começávamos a carreira. E assim, como muitos que estamos assistindo, e eu não sou diferente, quando eu era menor eu achei que eu ia mudar o mundo, eu queria ser um herói nacional. E isso, infelizmente, não é possível. Mas eu pensei, como profissional, encontrar um meio de mudar um pouco aquilo que eu podia. E a educação é um espaço que me permite essas mudanças, sabe? E como eu, muitas pessoas fazem isso. Infelizmente, como o Jô colocava, há professoras e professores. Há colegas que entraram na formação, entraram na graduação, talvez porque não conseguiu o curso de Direito sonhado, foi fazer História, ou de Medicina, foi fazer Biologia. Mas vamos pensar que não é todo mundo que faz isso. Há uma galera que vai de verdade, que vai com tudo, que vai com coração, que vai com alma. E às vezes os que não vão com esse mesmo perfil acabam que manchando a imagem dos outros. E nós temos em Cajazeiras um leque de professores muito competentes, que dão sangue, que dão a vida em nome da profissão. Que chega a ser mais que um trabalho, como Joana colocava, porque é feito com muito amor. Então foi nesse universo aí que eu conheci Ricardo, tornou-se meu amigo pessoal. Depois, Joana conheceu o Ricardo em função de mim e também de um Nossa Senhora de Lourdes, que trabalhamos juntos por acho que uns 3 anos, talvez. E também lá conhecemos outro colega nosso, chamado Cícero Paulino, que era professor de filosofia. E aí ele veio para integrar o grupo. Depois ele decidiu voltar, porque ele não era de Cajazeiras, voltou para a cidade dele. E aí ficamos os 3. E aí ficamos pensando, afinal de contas, a gente vai arquivar a proposta, a gente vai manter o projeto, a gente vai convidar uma 4ª pessoa ou a gente vai manter como está com os 3. E aí sentamos um dia e decidimos que era maior do que nós 3, então teria que manter. E aí nós tivemos a coragem de adaptar para 3 pessoas, porque era para 4, então foi uma lacuna que ficou. E aí adaptamos. Esse evento que o Jô falou lá em Pombal, foi o primeiro evento que fomos apenas os 3. Então a gente foi com aquele peso, com aquela lacuna que o colega deixou,
mas lá a gente conseguiu preencher, sabe? Lá a gente conseguiu perceber, quando Joana falava que aplaudiram muito, então foi a sensação que de fato a gente não poderia abdicar da ideia. E aí, quando foi em 2015, nós optamos em, pensamos melhor se manteria os 3, mas a gente sabe que faltava uma outra pessoa para dar o olhar filosófico, um olhar um pouco mais erudito dos temas. Porque eu tenho meu olhar histórico, o Jô tem o geográfico, o Ricardo também é geógrafo, faltava um olhar. Então era importante uma quarta pessoa, que já existe, essa quarta pessoa já está conosco, ela já está conosco há alguns meses, só que ela só será revelada no dia 11, na reestreia. Inclusive, o eixo temático está ligado à pessoa que vai aparecer, e não é no início, como é todo um teatro, como você entendeu. Então, dentro dessa proposta, ele vai surgir como membro fixo, membro efetivo do grupo. Por que o mistério? Porque assim, Ada, o projeto tem um tema específico e a gente nunca anuncia o tema antes. Porque desde quando eles chegam, é feita uma foto oficial com todo mundo e tudo que acontece, até a posição do cenário, está ligado ao tema. E dizer antes é tipo tirar a graça, entendeu? Porque eles ficam naquela curiosidade. Por exemplo, Jailson, é dia 11 de setembro, então deve ser o ataque a Nova York. Aí a gente fala, é muito óbvio fazer isso, mas tem que ir para saber se é ou se não é. E aí, essa pessoa, eu vou chamar de a pessoa, pode ser homem ou mulher, enfim, a gente guardou, assim, a gente tentou deixar o nome dela camuflado, justamente para criar expectativas. Já me perguntaram assim, é homem, é mulher? Eu conheço. Aí eu falei, bem... E como é que vocês estão fazendo para se reunir em Cajazeiras e os alunos ainda não estão sabendo quem é essa? É uma boa pergunta. Em casa escondido. A gente mantém um. Mas é isso, assim, a gente não quis revelar antes e só revelaremos no dia, porque ele faz parte do... ele ser humano, não ele homem, tá? Ele faz parte do próprio contexto temático. Se vocês dissessem quem é, talvez os alunos desconfiassem qual seria o tema? Talvez, mas a gente guardar o nome da pessoa... Acabar o programa, vocês vão dizer. Pode ser. Você prometeu guardar segredo. A você a gente pode contar. Não, eu quero saber, não, depois o pessoal vai me procurar para perguntar. Verdade. Então é isso. Eu sou ruim de guardar, já disse no baú, né? Bom, vamos fazer um intervalo comercial? Rapidez. Você que está em casa nos acompanhando, é só um minuto, não sai daí que a gente volta já. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. Em quase 10 anos, ensinamentos e experiências vividas foram essenciais para tornar o Central Lab referência em exames laboratoriais. São mais de 3.000 tipos, desde exames de rotina até exames de alta complexidade, acompanhados por especialistas. Examinando de perto, transmitimos uma credibilidade única, que faz você nos confiar sua saúde e de toda a sua família. Central Lab Cajazeiras, Rua Victor Jurema 556, fone 3531-2632. Acesse centrallabonline.com.br. Buscando melhor qualidade de ensino, o Colégio Nossa Senhora do Carmo vem crescendo com Cajazeiras. Duplicou suas instalações com área de recreação e alimentação, inclusive com climatização de todas as salas. Se equipou com mais alto padrão tecnológico e mantém uma das melhores equipes de professores do Nordeste, sendo hoje uma das escolas que mais aprovam alunos para o Enem. Colégio Nossa Senhora do Carmo, segurança para os alunos e professores e tranquilidade para os pais. Colégio Nossa Senhora do Carmo, excelência na arte de ensinar. Eu sou de Cajazeiras, a nossa cidade, terra da cultura que me deu saber. Foi o Padre Rulim que nos abençoou, cidade que ensinou a Paraíba a ler. É lindo ver o Cristo de braços abertos, pois quem faz tudo certo nesta vida vence. Estou muito feliz falando a verdade, eu amo esta cidade, sou cajazeirense.
De volta com o seu interview ao vivo aqui direto dos estúdios de Cajazeiras. Você nos assiste agora pela TV Diário do Sertão ou por um dos nossos vários sites parceiros. Conecta aí no seu site favorito, que deve sim, lá embaixo, ter a TV ou mesmo em cima. Se não tiver, cobra do dono do seu site, porque a TV Diário do Sertão já está aí na maioria dos nossos sites que rodam aqui em todo o estado e também fora dele. Nós estamos conversando com os dois professores, Joana e Jailson, que estão nos apresentando, conversando um pouco sobre o projeto Overdose. Conversando um pouco não, conversando muito, que a gente já está chegando no final do programa. Eu não perguntei sobre o nome, vocês falaram. Eu queria saber só um pouquinho, se vocês pudessem me resumir, porque a gente já está acabando o tempo. Como é que vocês pensaram? Por que vocês pensaram? De onde surgiu? Eu sei que um projeto como o de vocês, as coisas vão acrescentando assim. Vamos colocar isso, vamos colocar também isso. Mas quando vocês tiveram a ideia inicial, no que vocês pensaram em fazer de diferente? E aí, logo em seguida, ou se vocês já quiserem emendar, para a gente economizar o tempo, vocês já podem soltar a agenda, valores, os locais onde vocês vão se apresentar, enfim. Bem, o nome Overdose, assim, a ideia, a gente queria um nome muito polêmico, assim, um nome que fosse curioso, que alguém ouvisse e pensasse, afinal, o que é isso? E aí, associar o nome Overdose à ideia de aula foi um desafio. Mas aí, levando em consideração que o significado do termo se encaixou perfeitamente à proposta do próprio evento, do próprio projeto, que é colocar conhecimento em excesso para os alunos. Ou seja, quando a gente falava sobre um eixo temático com vários olhares, a gente está dando esse excesso de conhecimento. E aí a gente decidiu deixar o Overdose. Na época, algumas pessoas não entenderam e acabavam parando na rua para perguntar se realmente é coerente e tudo mais. Não é forte demais o nome. Mas aí, muito pelo contrário, a ideia era um nome polêmico, um nome que fosse forte, que fosse comercial, que tivesse, assim, gerasse uma curiosidade em quem visse. Então, a Overdose foi, eu acho que o eixo central nosso e deixamos... Então, isso é tudo. Isso é tudo. Então, é um nome que, se você fala no universo pedagógico, então eles vão saber do que se trata. Eu quero saber de vocês do início. Antes mesmo do Overdose era Fala Fala Sério. Sério. Foi o que vocês comentaram aqui. Da ideia inicial, da ideia original. A gente podia fazer alguma coisa, sei lá, como é que foi pensado isso? Eu acho que o Jô falou isso no início, mas vamos retomar. O Jô ia fazer uma aula sobre um tema ligado a conflito social, conflitos no Oriente Médio, e pediu, Jailson, me ajuda. Aí eu falei, beleza. Aí eu pensei, Jô, olha, para fazer uma aula, 2 aulas seguidas, para 2 turmas juntas, para mantê-los quietos, tem que ser muito dinâmico. Então a gente pensou em começar com a música, depois a gente pensou em colocar um elemento X, aí colocamos um vídeo engraçado. Aí a gente viu que a resposta foi muito boa. Aí decidimos dar continuidade e depois achamos que era muito pouco, apenas a área de História e de Geografia. Aí incorporamos mais 2 colegas e demos o Overdose, aí ele surgiu ali. Agora o embrião, como o Jô colocou, foi no Fala Sério, que era uma grande brincadeira. Para resumir a proposta, o projeto funciona como um programa de TV, com 4 apresentadores, um público enorme, com tudo que você imaginar. Mais ou menos como o seu programa, que tem intervalo, que volta, que tem fala de cada um, entendeu? Tem momento de entrevista também, dependendo do personagem. Vocês se relacionam tão bem com o olhar, né? Quem vai responder? Talvez, assim. Ju, que ela já sabe, Ricardo, são as deixas, que a gente deixa, né? A gente sempre tá nessa vibe, nessa conexão o tempo inteiro. Um tá sempre olhando para o outro para ter a noção quando vai entrar, quando vai começar, quando a minha fala. Isso. E a gente já, no olhou, já sabe quem vai falar e o que vai falar. E a grande proposta em vir aqui hoje, e aí estamos assim, muito felizes pelo espaço, na verdade, convidar os alunos de Cajazeiras a nos prestigiar. Na verdade, não é só nos prestigiar, é assistir uma aula totalmente diferente do padrão. A gente vai estar dia 11 de setembro, estreando o formato 2015 na FAFIC. Dia 11 é qual dia? Sexta-feira da próxima semana. Isso. E assim, quando a gente montou a proposta para 2015, a gente queria uma data muito forte, uma data que fosse impactante. E não tinha data melhor do que essa. Você pode ter noção, quando a gente se reuniu, qual tema que é o ataque. Quando nos reunimos a primeira vez, a gente sugeriu dia
próximo ao dia 11 de setembro, entendendo que dia 11 era um sábado. Ah, vamos pro dia 10, na sexta-feira. Depois, não, peraí, dia 11 é na sexta, então é perfeito, é dia 11. Aí fechamos e viemos aqui para convidar os alunos a participarem. A gente só queria que fossem ágeis, porque as vagas já estão quase se esgotando. Procura a mim, ou procura a Joana, no Carmelita, ou no Nossa Senhora de Lourdes, a gente está lá sempre, né, Jo, manhã ou tarde, e custa R$10, que é o acesso ao projeto, a toda a estrutura do evento, de 2 da tarde até 5h15, 5h30. Fafic, 2 da tarde. 2 da tarde, 11, dia 11 de setembro. A partir das 2 da tarde, 11 de setembro, que é uma sexta-feira. Isso. O ingresso custa R$10. Podem ser encontrados no Nossa Senhora do Carmo, que é o Carmelita, ou no Nossa Senhora de Lourdes. Conosco, procura Joana ou Jailson. Porque Joana. os colégios, eles não fazem a venda. Essa parte, essa logística é toda nossa. Então, Professor Jailson ou professora Joana, que são os responsáveis pela venda. Exato. E aí não tem problema em tirar vocês de sala, se vocês estiverem ocupados, alguma coisa assim, vocês dão um jeito. Mexem os palitos. sempre. E os ingressos são vendidos através dos 2 professores. Geralmente quem traz assim, a compra extra de fora são os próprios alunos. Entende? Já traz, professora, eu trouxe para comprar de fulano, 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 fulano. E aí já acaba acontecendo isso naturalmente. Acaba sendo uma terceirização do Overdose. São mini projetos dentro do projeto maior que é o nosso. Quem pode participar do Overdose? A gente decidiu esse ano incorporar de 9º ano, porque o tema eles podem discutir sim, de igual para igual, embora seja fundamental, mas é naquela fase final de formação, a nível de fundamental, de 9º a 3º ano do ensino médio. Aluno de pré-vestibular, na verdade, assim, não existe uma limitação máxima. A mínima é 9º ano, porque os meninos eles já estão eles já têm no próprio conteúdo de formação deles, já tem lá a possibilidade de discutir, de entender as temáticas, de discutir conosco, que a gente discute com ele na hora do evento, a gente incorpora o pessoal e eles têm que dar uma resposta. Então, de repente, eu tenho um amigo que faz 9º ano na escola X, pode participar? Pode. 9º, 1º, 2º, 3º ano, pré-vestibular, os cursinhos da cidade, o cursinho QI, por exemplo, que é o cursinho que eu faço parte, já anunciamos essa semana lá, já passamos em algumas escolas, passaremos em outras, e estamos aqui para fechar essas divulgações. E assim, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, assim, eu acompanho sempre o programa em casa, e até imaginei que um dia estaria aqui, não logo, eu imaginei que demoraria muito tempo, uma outra circunstância, mas foi essa, tá perfeito. Então, só para voltar para a questão dos ingressos, se alguém conhece um aluno das escolas, o aluno dá um jeitinho de chegar no professor, até, né? Dá um jeito. Vocês estão em algum outro lugar? Vocês já têm marcado para alguma outra cidade agora? Não, na verdade nós temos convites, e nós não fechamos porque assim, a resposta de Cajazeiras é quem faz com que a gente viaje para outras regiões. A gente precisa sentir a emoção daqui, como sempre a gente faz. Primeiro em Cajazeiras, depois a gente consegue viajar. Já tem algumas mais ou menos agendados, mas a gente não fechou, porque a gente quer primeiro fazer o daqui, e quando fechar o daqui é que a gente vai combinar de fato. Os alunos de fora devem ficar para assistir, então devem ficar Com enlouquecidos certeza. para levar para as suas cidades, não é? Eu sei bem como Inclusive, acontece. O pessoal de Souza, que já conhece o projeto, tem um professor que trabalha com a gente, falou que a overdose ia acontecer e já quer levar as vagas daqui, né, uns ingressos para vender lá, porque o pessoal lá já conhece a overdose e quer vir ver o overdose aqui em Cajazeiras. Ok, overdose, dia 11 de setembro, sexta-feira, no auditório da Fafic, a partir das 2 da tarde, ingressos à venda através dos professores Joana e Jailson, nos colégios Nossa Senhora do Carmo ou Nossa Senhora de Lourdes. Você pode chegar para um aluno que ele vai dar um jeito de comprar o ingresso para você também. Acho que o recado está bem dado dessa questão da edição 2015 e que seja um sucesso, meninos. Vocês estão... Acho que para dar parabéns aqui ia ser uma fraqueza. Vocês são... não tenho palavras. Vocês são ótimos. É um trabalho que eu tô doida para ver.
Por isso que eu perguntei Convidada, quem pode viu? participar. Convidada Convidadíssima. de honra para assistir o projeto. Por isso que eu Com todo perguntei mérito. quem é que pode É participar. todo mérito. E sempre que a gente convida alguém para ir para o palco também, dar um oi pra galera. Não é só Eita, chegar e eu- assistir. Gente, eu não sei fazer Vai programa dar de oi. auditório, só sei fazer isso aqui, estúdio. Bom, parabéns pelo projeto, pela profissão, pelo amor, pela paixão com que vocês tratam a educação e que venha muitos frutos bacanas através da Overdose para vocês. Eu tenho certeza que vai vir, que o Overdose viaje bastante aqui pela região, que leve realmente uma overdose de conhecimento para esses alunos e que consiga mudar também a ideologia dos nossos professores, quem sabe, das nossas escolas, dos nossos governantes, que também precisam. Enfim, muito sucesso, muita saúde, muita sorte para vocês, que Deus acompanhe vocês nessa caminhada. Obrigado, na verdade, eu acho que a gente que agradece a você, principalmente, pelo espaço e a todos os que nos acompanham já há muito tempo, alunos, colegas de trabalho. Se nós fôssemos citar aqui os colegas, nós iríamos certamente esquecer de alguém, e aí a gente não vai cometer esse equívoco. Agradecer aos nossos coordenadores, às empresas que trabalhamos, que dão asas aos nossos sonhos. Assim. Às vezes a gente sonha demais, mas as escolas acabam que bancando os nossos sonhos, dando possibilidade. E a gente tem que, de fato, voar. Né? A gente tem que ser aqueles que voam, não aqueles que vivem em gaiolas. Porque na nossa perspectiva, a educação é o único instrumento que pode mudar esse país. E a gente acha, da forma que a gente pode, a gente está fazendo nossa parte. Então, você é convidada a estar conosco. Não vai ficar apenas assistindo, vai ficar, sim, em ênfase por um tempo, porque faz parte do próprio contexto do projeto. E, mais uma vez, obrigado por nos receber tão bem nessa casa. Muito obrigado. Que isso, eu que agradeço a presença de vocês aqui, viu, Joana? Obrigada a todas as casas que eu trabalho, aos meus alunos amados, assim, que tenho uma paixão gigante por eles. E aos colegas que estão sempre ali na parceria, junto, nos momentos fáceis, difíceis. E agradecer, assim, a Cajazeiras por ter nos dado tantas oportunidades. E o Overdose é só mais uma delas. É um sonho que a gente realiza em forma de projeto. Muito obrigada também a você por tudo. Né? Valeu. Show. Valeu, Obrigado, meninos. Obrigada pela presença. Deixa eu agradecer ainda mais a você que está do outro lado, pela sua parceria de sempre, pela sua audiência, pela sua atenção e pela sua paciência em ficar conosco agora até às 19. Mas não sai daí não, porque agora começa o Papo, Prosa e Poesia. Não é isso? Papo, Prosa, não tem hoje? Papo, Prosa e Poesia com o Biratã de Assis. Então não sai da nossa TV Diário do Sertão. Continua com a gente, porque a programação continua. Dia 11 de setembro tem Overdose, não deixem de ver lá no auditório da Fafic, procurem os ingressos porque eles já estão acabando. E eu deixo vocês com o Biratã de Assis aí no Papo, Prosa e Poesia. Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até amanhã, que a quinta-feira tem mais interviews. Tchau, tchau.